iniciar o segundo momento desta prova do Concurso Nacional de Leitura para o terceiro ciclo e secundário. Em primeiro que tudo, eu quero dar-vos a todos os parabéns por terem embarcado nesta aventura da leitura e por se terem posto à prova, não é fácil. E por isso quero-vos dizer, isto pode ser um clichê, mas são todos já vencedores. A Biblioteca Municipal está muito orgulhosa de vos ter aqui, a Rede de Bibliotecas Escolares também, a representante da Senhora Vereadora também, a doutora Patrícia Ferreira. E eu queria, antes de mais, agradecer a todos os professores bibliotecários que tiveram um papel fundamental neste processo de divulgação deste concurso nacional nas escolas. Também na ajuda que nos deram como professores corretores das provas. Agradecer também a toda a equipa da Biblioteca Municipal que tornou possível o dia de hoje e também o dia de ontem. Agradecer aos pais destes alunos, porque de facto é muito importante o papel que em casa se faz. Se existirem livros, jornais, revistas em casa, os nossos filhos serão de facto melhores leitores. E acima de tudo, dar-vos a vocês, alunos, jovens, os parabéns por estarem aqui. E por isso eu vou pedir a todos os presentes uma grande salva de palmas, porque é para vocês. Mas como isto se trata de um concurso e há sempre vencedores, e é assim que tem que ser, e na vida vocês vão aprender que é assim, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se, mas às vezes também é quando se perde que se mais aprende. Mas vocês não perderam nada, porque já ganharam, leram muito, viajaram neste mundo de Sofia tão bonito e com certeza isso vos engrandeceu e vos deu um bocadinho de melhor entendimento do mundo e isso é o que é o mais importante. Eu vou passar a palavra ali ao colega Ricardo, que vai anunciar os 5 finalistas, como vocês já sabem, que depois vamos anunciar os 5 finalistas do terceiro ciclo, que irão prestar as provas orais, e como vocês sabem, desses 5, 4 passarão à fase intermunicipal. Boa sorte a todos e vai tudo correr bem, é tudo muito fácil. Boa Ricardo. tarde então a todos. Vamos anunciar os finalistas do terceiro ciclo e também do secundário. Começo pelo terceiro ciclo. Gabriela Lai, de Briteiros. A Gabriela pode já vir aqui para o palco, está bem? Gonçalo Castro, também de Briteiros. Olá! Gonçalo Fortunato, arqueólogo Mário Cardoso. Pedro Silva, das Taipas. E para terminar, o último então apurado do terceiro ciclo, Sofia Barroso, da Escola Afonso Henriques. Estes são os que vão então prestar agora a prova oral. Vamos anunciar também aqueles que foram os selecionados do secundário na prova escrita. Ana Sofia... Não era. É melhor primeiro já fazer a prova do terceiro ciclo. Não? Por quê? Pronto. Então, passemos ao importante. Os finalistas do secundário vão se manter aí nos seus lugares, por favor. Vão ser anunciados ali pelo colega e depois eu vou dar uma pequena explicação, está bem? Força, Ricardo. Muito bem. Ana Sofia Silva, das Caldas das Taipas.
Lara Guimarães, também das Caldas das Taipas. Lígia Fernandes, da Francisco de Holanda. E, por fim, Madalena Silva, também da Francisco de Holanda. Porque há explicação. Porque, como repararam, há 4 finalistas e não 5. Portanto, os que vieram hoje prestar provas escritas foram apenas 4 e, por isso, automaticamente passaram à fase seguinte. E, portanto, apurados para a intermunicipal. Portanto, parabéns a eles, porque já passaram. De qualquer forma, o regulamento prevê que todos os concorrentes tenham que ter 2 momentos de prova, uma prova escrita e uma prova oral. Independentemente destes 4 alunos terem já passado à fase intermunicipal, vão também ter que fazer a prova oral. Isto porque, caso não fizessem, nós teríamos que os desclassificar. E porque também entendemos que a pressão passou toda, porque já passaram, e estão mais aliviados, e porque também consideramos que será um treino muito válido para a fase seguinte. Por isso, é assim que nós entendemos. O secundário já está tranquilo, agora vamos passar ao terceiro ciclo. Vamos passar ao terceiro ciclo, que vão, então, prestar a prova. Posso só... Sim, claro. Desculpa lá, só queria dizer aqui duas palavras. Em primeiro lugar, dar os parabéns a estes 5 fantásticos candidatos, mas também falar e dizer uma palavra aos que não passaram a esta fase. Como a doutora Ivone disse muito bem, todos são vencedores. E efetivamente eu só espero é que esta seja uma experiência para guardar na memória, e aqueles que para o ano puderem, voltem a participar, voltem a envolver-se neste tipo de atividades, porque acho que é fundamental para desenvolver realmente algo que já existe dentro de vocês e que vos ajuda também a crescer um pouco mais. Depois, eu não posso deixar de só dizer aqui fazer aqui um comentário, porque nós vamos nos habituando a ter uma participação muito grande de alunas neste tipo de momentos. E acho e fico também bastante satisfeito por ter aqui 3 representantes do sexo masculino a defender aqui a leitura e de alguma maneira também a comprovar que os rapazes não estão assim tão arredados da leitura quanto muitas das vezes se apregoa. Parabéns a todos, parabéns a vocês também que estão agora sentados desse lado. Como vocês sabem, então agora há 2 momentos nesta prova oral. Vocês vão fazer a leitura do excerto que vocês selecionaram, portanto era da obra, neste caso do colar, e depois vão explicar ao júri a razão pela qual escolheram esse mesmo excerto. E nós depois no final vamos fazer a avaliação desses 2 momentos. Está bem? Muito boa sorte. Até já. Ora, muito bem. Chamo então a Gabriela para ler o excerto que escolheu. Não, dá-me o que eu pedi. Pobre Vanina, queria estar a ajudar-te, mas tu és orgulhosa demais e queres fazer tudo sozinha. Eu disse-te que ias esquecer muito depressa. É mentira. Um primeiro amor pode ser substituído, mas continua a surgir-nos em todas as esquinas. Mas pode ser que o extremo cinismo que Pietro usou ao contar a sua história tenha levado Vanina a pôr sobre o seu deslumbramento o selo do esquecimento e da indiferença. Pensando agora bem, creio que Pietro não a quis prender, quis libertá-la de si própria, da sua imaginação, talvez porque tinha reconhecido a sua inocência. Muito bem. Então, Gabriela, queres explicar-nos porque é que escolheste este excerto? Então, eu escolhi este excerto porque é nele que se resume a mensagem principal da história. Esta história diz-nos que na vida podem surgir muitas dificuldades, mas que, sobretudo, nunca podemos desistir. Também nos explica que é através dos nossos erros que nós conseguimos ser pessoas melhores e conseguimos aprender.
Acho que é só isso. Muito bem. Obrigada. Agora vai então o Gonçalo, está bem? Condessa Zete, dizei-me um poema que me faça compreender essa nostalgia de que falais. Byron. Então vou dizer-vos um dos últimos poemas que escrevi. Não iremos mais juntos divagando pela noite fora, embora a lua brilhe tanto como outrora. Embora como outrora não cesse do amor a voz vivante que me devora. Pois o coração gasta o peito e a espada gasta a bainha, o tempo rói o coração desfeito e a alma é sozinha. Embora a noite sempre peça amor e o dia volte demasiado cedo e o luar corte como espada nua, não irei mais em pânico e segredo, sob a luz da lua. Muito bem. Gonçalo, explica-nos então o porquê da tua escolha. Eu escolhi este excerto porque acho que resume o final da história, porque Vanina depois, no fim, ficou com um desgosto amoroso, tal como Byron aqui explica neste poema que ele escreveu. Conta-nos sobre a solidão, sobre um fim de namoro, onde antes eles eram muito felizes enquanto que estavam juntos, e depois, quando o namoro acabou, acabou também a felicidade, ficou muito na solidão. Que foi tal como Vanina se sentiu depois de Pietro não lhe dar valor, entre aspas. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Pronto, agora o Gonçalo. Dizei-me um poema que me faça compreender essa nostalgia de que falais. Então vou dizer-vos um dos últimos poemas que escrevi. Não iremos mais juntos divagando pela noite fora, embora a lua brilhe tanto como outrora, embora, como outrora, não cesse do amor a voz uivante que me devora. Pois o coração gasta o peito e a espada gasta a bainha, o tempo rói o coração desfeito e a alma é sozinha. Embora a noite sempre peça amor e o dia volte demasiado cedo e o luar corte como espada nua, não irei mais em pânico e segredo sob a luz da lua. Gonçalo, então explica-nos a razão pela qual escolheste este A excerto. razão pela qual eu escolhi este excerto para vos apresentar é pelo facto de se tratar essencialmente de um poema escrito por duas personagens que sinceramente eu mais gostei em toda esta história, que é a Condessa Zete e o Byron, pela forma como abordaram certas situações, pela forma como agiram, pela forma como pensaram, e achei por bem apresentar-vos um poema tão bonito que fala da mensagem que o livro nos transmite e que fala igualmente um pouco da história, ou seja, que muitas das personagens sofreram desgostos de amor, incluindo a personagem principal, Vanina, e é isso. Ok, muito bem. Isso não. Pequeno acidente de percurso. Sem dizer. Não temos seguro, Gonçalo. Está tudo bem. Ora, muito bem, chamo então agora o Pedro para nos apresentar a sua leitura. Mas tens algum compromisso com a Vanina? Não tenho compromisso nenhum com a Vanina, mas não quero casar com alguém que eu não conheça. Porque acabei de ficar noivo de uma rapariga de quem não gosto, que é feia. Só porque é rica? Não quero. Já pensaste na desgraça que vai ser a vida da tua mãe e da tua irmã se tu continuares a viver assim, despreocupado, só a pensar em cantigas e namoradas? Tu tens que pensar imediatamente que a tua mãe e a tua irmã vivem numa casa que está a cair. Todos os invernos chove em casa. A tua mãe chamou-me lá e mostrou-me como a casa está. E chorou, porque não tem dinheiro para nada. A tua irmã não sai de casa, porque nunca tem um vestido bonito, nunca tem uns sapatos bonitos. Passa a vida como uma gata borralheira. Nenhum rapaz se aproxima dela, porque todos sabem que ela não tem um chave de dote. Nada disto pode continuar assim.
E só tu é que podes mudar estas coisas. Só tu é que podes mudar a vida da tua mãe e da tua irmã. Lembra-te de que és um homem e que te deves comportar como um homem. Veste o teu casaco. Vai-te pentear e veste o teu casaco. E vamos à casa deles pedir a mão da filha dos meus amigos. Mas eu não quero casar assim. Esperamos um pouco. As coisas às vezes mudam de repente. As coisas não mudam assim. As coisas são organizadas para serem sólidas. Nada muda assim de repente como tu imaginas. Muito bem, Pedro. Queres então explicar-nos o motivo da tua escolha? Eu escolhi este excerto porque acho que é uma das passagens mais emocionantes da obra, ou seja, suscetível à realização de uma prova, uma leitura expressiva. E, para além disso, envolve um tema que era muito recorrente há uns séculos atrás, que era o facto de nós não escolhermos o nosso parceiro para a vida. E este excerto aborda esse tema e faz com que Pietro não possa escolher o amor da vida dele e tenha de casar com alguém que foi premeditado. Muito bem. Bem, vou chamar a Sofia. O colar, Sofia de Melo Brainer. Prólogo. Esta história aconteceu num país chamado Itália, na cidade de Veneza, que é sobre água construída, e noite e dia se mira sobre a água refletida. Suas ruas são canais, onde sempre gondoleiros vão guiando barcas negras. Em Veneza tudo é belo, tudo rebrilha e cintila. Em Veneza tudo existe, pois é senhora do mar. Cidade é de mercadores e também de apaixonados, sempre perdidos de amores. E cada dia ali chegam persas, judeus e romanos, franceses e florentinos, artistas e bailarinos, e ladrões e cavaleiros. Cada ano aqui se tecem histórias tão variadas que às vezes até parecem aventuras inventadas. Por isso, aqui sempre digo que Veneza é como aquela cidade de Alexandria, onde há sol à meia-noite e há lua ao meio-dia. Sofia, explica-nos então porque escolheste este excerto ou este poema. Eu escolhi o prólogo da obra O Colar porque descreve uma cidade como Veneza, que, na minha opinião, faz com que a história seja o que ela é. E meio que eu resumo, pois Veneza é uma cidade cheia de fantasias, cheia de canções, danças, mas também tem um lado mau, que por mais que se queira ignorar, está lá. Também acho que este textinho pode ser mais explorado, uma vez que existem metáforas nele. Por exemplo, nos versos, na cidade de Veneza, que é sobre água construída, pode ser interpretado como o amor de Vanina em relação a Pietro, pois é frágil e pode magoar. Também foi construído sobre água. Muitos parabéns. Não vai ser fácil. Nós vamos agora pontuar e vou-vos dizer que de facto estamos, eu pelo menos Uma estou, tarefa difícil. uma tarefa difícil, porque foi de grande qualidade, já digo, mas temos que pontuar e vamos fazê-lo. Rui? Sim. Pronto, e realmente às vezes são aqui pequenas nuances que nos obrigam também a diferenciar as vossas prestações. Relativamente à participação da Gabriela, eu vou-lhe dar 4 pontos. Gabriela, 4 pontos. Gabriela, 4 pontos. Relativamente à prestação do Gonçalo, dou-lhe também 4 pontos. Gonçalo, 4 pontos. Gonçalo, 4 pontos. Continuando depois para o outro Gonçalo. Gonçalo Vaz, certo? Muito bem. Dou-lhe 5 pontos. Gonçalo, 5 pontos. Gonçalo, 5 pontos.
Depois, relativamente ao Pedro, também 5 pontos. Pedro, 5 pontos. Pedro, 5 pontos. Relativamente à Sofia, também 5 pontos. Sofia, 5 pontos. Sofia, 5 pontos. De facto, não foi combinado, mas já perceberam que estivemos em unanimidade em relação à pontuação que demos. E encantados com o que todos fizeram. Vamos agora pedir que... vamos fazer a prova... Não, pode ser, ou fazem já a prova... Não, sim. Vamos então pedir que vocês deixem e ocupem os vossos lugares e vamos pedir que venham os alunos do secundário. A Ana Silva, a Lara Guimarães, a Lígia Fernandes e a Madalena Silva, por favor. Portanto, vocês os 4 sem pressão. Deve ter sido foi um alívio, ou não? Ainda não? Não, mas tenho de passar os senhores. Se calhar ficaram nervosos pela prestação dos colegas do terceiro ciclo. Mas agora por aí por lá é que vai ser complicado, não é? Pronto, mas estão preparadas? Vamos então começar? Pronto, então começamos com a Ana Silva. A Ana vai estas 4 alunas. João, o micro é preciso bem mais alto. E estas 4 alunas, elas vão nos ler excertos de uma obra da Sofia que se chama 4 Contos Dispersos. Exatamente. Ele perguntou: a senhora está a ler? Estou, respondi. E peguei outra vez no livro. O meu visitante foi-se embora. Respirei fundo e mais uma vez esperei que agora, elucidado, não tornasse a visitar-me. Porém, passado uns 30 ou 40 minutos, estava de volta. Quando o senti aproximar-se, virei-me para a janela, de forma a ficar de costas para a porta. Mas não valeu de nada. Deu um passo para dentro do compartimento e tossiu, para manifestar a sua presença. Virei-me e fitei-o sem dizer nada. Um pouco atrapalhado, ele perguntou muito depressa: a senhora ainda está a ler? Estou, respondi. Deu meia volta e regressou ao seu compartimento. Suspirei. Continuei a ler porque o livro era ótimo, mas ao fim de 4 ou 5 páginas, ouvi de novo os seus passos. Veio devagar. Parecia querer passar despercebido. Andou algum tempo, passeando de trás para a frente, mas acabou por se deter no sítio habitual. Quando finalmente levantei a cabeça, ele sorriu e perguntou: então, a senhora não para de ler? Não, respondi eu. Olhou-me com certo ar desnorteado e desapareceu. Muito bem. Ana. Então, eu escolhi este excerto, primeiramente, porque dos 4 contos que nós tivemos que ler, foi o que eu mais gostei. E pode parecer estranho, porque à primeira leitura o conto até pode parecer um pouco desinteressante, mas, na minha opinião, depois de uma análise, foi realmente o texto que eu mais gostei. Este conto conta a história de uma senhora que está a ler no seu caminho no comboio e é sempre abordada por um homem que lhe pergunta se está a ler, e até na leitura da obra até parece um pouco irónico, porque é que o homem está sempre a questionar a mulher. E eu acho que se nós relacionarmos isso um pouco com aquilo que acontece na nossa sociedade, sempre que alguém pratica alguma coisa diferente, é um pouco visto como um ser estranho. E também podemos relacionar isso com a leitura, porque atualmente acho que o gosto pela leitura se tem perdido tanto que quem lê é quase visto como um ser estranho e que desperta tanta curiosidade como aconteceu neste conto. Por isso é que eu acho que, depois de analisar, torna-se um conto muito interessante e que por isso mesmo foi um dos meus preferidos. Muito bem. Muito obrigado. Vou chamar a Lara. Houve um inverno em que Manuel Botes morreu.
No verão seguinte, não encontramos a Ana junto às barracas de madeira. Havia um novo casal de banheiros, aliás, parentes do falecido Manuel Bote. Chamavam-se Manuel e Maria. Eram novos e belos, como se naquela terra, para chegar a banheiro, fosse preciso passar pelo concurso de beleza. Tinham ambos o cabelo escuro e os olhos intensamente azuis, e eram parecidos como irmãos, de tal forma que nos seus 3 filhos pequenos era impossível distinguir onde estava a parecença com o pai ou onde a parecença com a mãe, pois ambas confundiam. Mas o Manuel e a Maria, apesar da juventude e beleza, não tinham a alegria nem o ânimo da Ana Bote. À saída da praia, numa rua, encontramos a Cecília com um cântaro à cabeça. Estava toda vestida de preto e, entretanto, preto, o branco dos seus dentes luzia ainda mais. Falou à minha mãe com a simpatia compassada de quem está de luto. Falou com ar grave da doença e da morte do tio. Mas a mim falou-me sobre os risos e alvoroços do costume. Extasiou-se sobre o meu crescimento. Perguntou por toda a família, irmãos, primos, criados. Como está a tua tia? Interrogou a minha mãe. Ai, mal, mal e mal, mesmo mal. Suspirou a Cecília. Coitada, lamentou a minha mãe. Não come, não fala, não sai de casa, não quer saber nada. Nem o lenço da cabeça ata direito. Quem havia de dizer que uma mulher como a minha tia ia quebrar desta maneira? Mas quebrou. Diz-lhe que amanhã vou ver, disse a minha mãe. Na tarde do dia seguinte, como combinado, a minha mãe foi visitar a Ana Bote e levou-me com ela. Encontramos uma mulher tão diferente que era como se tivesse mudado. Não de situação, mas de identidade. Uma mulher inerte, distraída de nós e das coisas. Tinha envelhecido e emagrecido, e o azul dos seus olhos estava deslavado e um tanto cego. Falou apenas da morte do marido, mas falou como se estivesse sozinha e falasse consigo própria para reexaminar e entender o que tinha acontecido. Ela, antes não atenta a tudo, agora não atendia a mais nada. Dizia: eu estava ali de pé, de repente, caiu aqui ao comprido, foi um estrondo, foi como se rebentasse o mundo. Quando saímos, perguntei à minha mãe: e agora? Vai-se habituar, como toda a gente. Mas não se habituou. O seu mundo era uno e não aceitava uma falha. O escândalo tinha invadido o real até seus últimos confins. A praia, a luz, o perfume de hortelã tinham perdido sentido. Já não lhe diziam respeito. Muito bem. Laura, explica-nos então o porquê da tua escolha. A primeira razão por qual eu escolhi este t-shirt foi porque esta foi a minha obra favorita deste livro de Sofia, porque achei que era a história mais completa e com a qual eu percebi melhor a intenção da história. E depois eu escolhi este t-shirt em específico, esta obra, pois eu acho que com estas palavras nós conseguimos perceber que Ana Bote, depois da morte do seu marido, o Manuel Bote, ela não continuou a viver da mesma forma. Ela parecia que apenas andava aqui a sobreviver, não a viver. Ela já não fazia o seu trabalho, que era algo que lhe dava muito amor de antes, mas depois da morte dele, ela não conseguia ver mais amor, mais cor neste mundo. E acho que ela, depois deste triste acontecimento, ela perdeu o que, na minha opinião, é a derradeira razão de viver, que é tentarmos ser felizes. Apesar de acontecimentos às vezes mais inoportunos e mais tristes acontecerem, nós temos sempre que lutar e tentar ver o positivo nas coisas. Algo que a Ana Bote não consegue fazer neste livro, e isso também depois diz-nos mais tarde no seu fim, mas ela não conseguia ver mais uma razão de viver, de tentar ser feliz. Muito bem, chamo então agora a Lígia para nos ler o seu excerto. A modulação subtil da fotografia a preto e branco era fiel à sua memória. Ali estava Manuel Bote, entre a rebentação da vaga, belo, firme e distante como um deus do mar, rodeado pela luz viva da manhã marinha. Ali, como na sua memória, nada mudara o instante eterno, apenas o tornara intocável e distante. E, de novo, a imagem do homem, do mar e da luz, trouxeram à sua boca o mesmo antigo sabor de sal e de alegria. Lígia, queres então explicar porque é que escolheste este trecho? Este conto foi aquele com quem eu mais me identifiquei, porque acho que, como eu, pelo menos a maior parte dos que estão aqui já perderam alguém que se relacionavam, que amavam muito. Não perder no sentido de falecer, até mesmo deixar de contactar com essa pessoa. E eu penso que este conto, pelo menos falou-me isso, que isto retrata a memória. Mesmo
desculpa. Muito mal. Mesmo que alguém faleça ou fique longe de nós, uma fotografia, um simples objeto deixado por ele, pode nos levar àqueles momentos que partilhávamos com aquela pessoa, fazer-nos até sentir tão nostálgicos que até nos lembramos do sabor e o sentimento que sentimos ao viver naquele mesmo dia, mas muitos anos depois. Muito bem. Madalena, força. Do Atlântico frio, mesmo quando agitado, saímos quase sempre gelados e felizes, a bater os dentes, com a ponta dos dedos branca, os beiços roxos. Então, corríamos para as barracas de madeira, onde nos vestíamos, e que ficavam à entrada da praia, em 2 filas, antes das barracas de lona e de toldos. Eu escolhi este pequeno excerto porque é um excerto nostálgico, como todo este conto, que me remete para as férias que costumo passar na Póvoa de Varzim, acho que toda a gente costuma, na qual as águas são geladas e agitadas, e a alegria de uma criança a correr pela areia e a sair do mar, acho que é um dos momentos mais felizes de uma infância feliz e alegre. Muito bem. Obrigada. Desculpem, só queria dizer aqui, é só um conselho, porque vocês depois vão passar para a fase intermunicipal, e não quis interromper ninguém, obviamente, é que nós tivemos aqui 2 situações distintas. Tivemos aqui o primeiro grupo de alunos que acabou por ultrapassar o tempo, e depois tivemos o segundo grupo que acabou, se calhar, por não... poderiam ter ido um pouco mais além, principalmente na questão da leitura expressiva, e isto pode ser prejudicial para vocês, ou seja... Vamos imaginando que parece que nós estávamos a começar a gostar e vocês acabaram de fazer a leitura, não é? Portanto, aqui no fundo fazer esta gestão e tentar aproveitar ao máximo, realmente se tem 1 minuto, aproveitem 1 minuto até ao fim. No vosso caso é preciso ter o cuidado, principalmente nas questões até da argumentação. Se ultrapassam o tempo, alguns dos argumentos que podem ser muito válidos e que vos podem beneficiar podem ficar perdidos. Está bem? Portanto, só aqui o conselho que vos deixo, está bem? De resto, muito. Vamos então pontuar as vossas prestações. Pronto, então, começo eu. Ana Silva, 5 pontos. Ana Silva, 5 pontos. Ana Silva, 5 pontos. Relativamente à Lara, também vou pontuar 5 pontos. Lara, 4 pontos. Lara, 4 pontos. Relativamente à Lígia, e até pelas razões que eu enumerei anteriormente, 4 pontos. Lígia, 5 pontos. E deixem-me só dizer-lhe o porquê também dos 5 pontos, apesar de ter... Porque eu acho que a argumentação da Lígia foi um verdadeiro poema. À Lígia eu vou também atribuir 5 pontos, sendo certo que cabe, se calhar, esta explicação, porque vocês foram todas excelentes. Nós estamos aqui a avaliar a 2 níveis, não é? Que estamos a avaliar a leitura expressiva e também a argumentação. E quando as 2 coisas se complementam na perfeição, torna a nossa tarefa de avaliar muito mais difícil. Mas parabéns a todas. Relativamente à Madalena, 4 pontos. Madalena, 4 pontos. Madalena, 4 pontos. Parabéns às 4. Convido-as agora a tomar a plateia e convido os meninos e as meninas do 3º ciclo a subir novamente ao palco para a prova de improviso.
Sim. Mesma ordem? Exatamente. Aqui, relativamente à prova de improviso, vocês vão ser convidados um a virem aqui a este baú, escolhem um objeto. Com tempo, pegam no vosso objeto, dirijam-se ao microfone, podem olhar para o objeto, ficar 2 minutos a tentar imaginar então a história que irá dar origem, ou melhor, à qual aquele objeto irá dar origem, está bem? Mas com tempo, sem pressão, está? E se saírem tão bem como na primeira parte, isto vai ser uma maravilha. Boa sorte. E, Gabriela, podes ir escolher. Estás à vontade, Gabriela. Tens o teu tempo. Quando estiveres preparada. Ainda não? Sem pressão. Sem pressão, não olhem para ela. Queres que eu cante um bocadinho? Eu é que me costumo oferecer para cantar, portanto. Mas ainda bem. Fugia tudo. Muito obrigada, Ivone. Isto está a ser gravado. Muito Então, Gabriela, o som do objeto já o experimentaste? Não é grande coisa. Tá? Muito bem, força. Houve um dia que a menina Mariana estava a passear pela rua. Depois, ela olhou para o chão e encontrou um pequeno objeto. "O que é isto, mamã?" perguntou. "É um tambor, filha." "Para que serve o tambor?" "Para brincar, para fazer música, para muita coisa." "Posso levar o tambor para casa, mamã?" "Claro que sim." Passaram-se dias e a menina Mariana não tocava no tambor. O tambor ficou ali sozinho, sem ter vida, sem ser tocado, sem ser utilizado. O tambor sentia-se muito triste porque não estava a ser usado. Então, houve um dia que houve uma festa de anos da menina Mariana. Todas as amigas vieram à festa de anos. "Parabéns, Mariana." Deram-lhe presentes, muitos colares, muitos brinquedos. E o tambor ficou ali sozinho. "Vamos cantar os parabéns." Toda a gente aproximou-se e cantaram os parabéns. A Mariana sentiu que faltava alguma coisa para dar mais vida, para ser mais interessante. Então, de repente, lembrou-se do pequeno tambor que tinha encontrado. E depois, cantaram os parabéns e tocaram ao mesmo tempo. O tambor serviu para dar mais vida e para que a festa corresse melhor. Finalmente, o tambor arranjou uma utilidade e sentiu-se muito feliz por isso. Muito bem. Gonçalo agora, por favor.
Era uma fábrica muito velha. Já produziam garrafas como esta já há muito tempo. Todos os dias saíam de lá milhares e milhares de garrafas iguais. Todas seguiam sempre para a mesma loja, sempre com a mesma rotina, sempre com o mesmo entregador. Tudo era igual. Quando chegavam à loja, tinham sempre o mesmo fim. Ficavam lá na prateleira e esperavam que alguém as quisesse comprar, alguém que estivesse com sede. E era sempre igual. Uma vez, um menino chamado Hugo tinha sede e pediu à mãe para lhe comprar uma garrafa de água. A mãe comprou-lhe esta garrafa de água aqui. E ele usou-a, comprou, usou-a, bebeu-a. E depois ele e a mãe foram dar um passeio à praia. O Hugo foi desleixado e deixou cair a garrafa de água no mar. Depois nunca mais se lembrou dela. Ele, como depois nunca mais soube dela, nunca mais se importou, esqueceu-se. A garrafa sentiu-se muito sozinha no mar, passou dias e dias no mar a navegar, não é navegar, era a flutuar e não acontecia nada. Parecia um dia da sua vida, do seu nascimento. Era tudo normal, não acontecia nada. Não tinha nada, era só uma garrafa de água no meio do oceano. Até que um dia chegou a um cais onde estavam vários pescadores a amanhar as redes, a preparar as redes para o dia seguinte. Um dos pescadores olhou para a garrafa e perguntou o que é que podia fazer com ela, porque se ela estava ali sem fazer nada, podia usá-la para alguma coisa, para um fim qualquer. O pescador pegou nela e levou para casa para os seus filhos. Os filhos acharam estranho o presente que o pai lhes trazia, mas aceitaram. A família desse pescador era muito pobre também, porque viviam só do mar, das pescas regulares do marinheiro, do pescador. E também tentaram dar uma vida nova à garrafa. Pegaram na garrafa e simplesmente atiraram-na para o chão. E elas, por esse atirar para o chão, começaram a chutá-la também. Perceberam que aquilo dava um brinquedo. Podia não ser o melhor brinquedo do mundo, mas dava para passar o tempo. Dava para elas brincarem juntas, as duas crianças. E, como vê, ela está desgastada, então elas brincaram muito tempo com ela e de certeza que passaram muitos momentos felizes com ela. Obrigada, Gonçalo. Aposto que a vossa curiosidade também é grande sobre o que é que está ali dentro.
Força. Cheguei há algum tempo, aqui, à Biblioteca Raul Brandão, e, por acaso, encontrei esta borracha. Mas, para que serve uma borracha? Sim, óbvio, é para apagar. Mas, apagar o quê? O que é que eu posso apagar? Óbvio, posso apagar o que eu escrevo com um lápis, o que eu escrevo com um porta-minas. Posso apagar várias coisas. Mas esta borracha tinha algo de especial. Não só para apagar o carvão do lápis, mas também para apagar todas as maldades do mundo. Mas vocês pensam, que maldades? Pois, isso foi o que o menino Joãozinho também não conseguia perceber quando encontrou esta borracha, como eu. Fez um inquérito, procurou pela cidade inteira, perguntou à família e todos lhe diziam o mesmo: ser para apagar. Quando estás na escola, apagas. Quando estás a escrever algo, seja no sítio que estiveres, num livro que estiveres a escrever, em alguma composição, serve para apagar. Mas o Joãozinho sentia algo. Sentia algo. Não dava para explicar. Era uma espécie de ligação com a borracha. Pensou em utilizá-la para realmente apagar todas as maldades do mundo. Mas começaria por onde? Acabaria por onde? O que é que realmente apagava? Não sei. Ele também ficou na dúvida, mas pensou: eu posso apagar as maldades, como, por exemplo, apagar a criminalidade que existe no nosso país, os roubos que, por vezes, vitimizam alguns pobres, mas era tudo muito vago. Não sentia, assim, alguma coisa, alguma inspiração para dar vida a esta borracha. Então, simplesmente não quis saber mais da borracha. Atirou-a. Atirou-a ali para os jardins, fora, à beira dos bancos. Mas há várias pessoas que passam por ali e, como é óbvio, não podiam deixar reparar na borracha. Várias pessoas utilizavam, como eu já referi, para apagar e para... mas as pessoas que passavam sentiam algo mais, como o Joãozinho. Mas como é que uma borracha pode ter vida? Pois, esta borracha, como eu já referi também, era especial. E as pessoas sentiam isso quando lhe tocavam, quando lhe mexiam, quando a olhavam. Até a Maria teve a curiosidade de pesquisar porque de que é que uma borracha era feita? O que é que poderia servir? Até que, quando investigou, abriu a borracha, como lhe mandavam na internet, e verificou que existia ali ouro dentro da borracha. Aí percebia-se a ligação. Aí percebia-se. É óbvio, as pessoas gostam do ouro. Mas só o ouro. Eu gosto de ser feliz. Não apenas pelo dinheiro ou pelos bens que tenho. Eu quero ser feliz. Eu mereço isso na minha vida, pensava a Maria. Mas que utilidade, que utilidade. Realmente, eu posso tirar o ouro e continuar a usar a borracha. A usar a borracha para apagar todas as maldades. E foi isso que a Maria fez. Tanto na Caixa Forte, como em vários sítios pesquisou, e chegou sempre à mesma conclusão, que esta borracha tinha algo especial. E foi com base nisto que a Maria utilizou, e que pensou que um dia faria um mundo melhor. Faria um mundo com mais vida, com mais cor. Não um mundo tão sozinho, um mundo com tanto lixo, com tanta poluição, com tantas maldades existentes. E essencialmente foi isto. Esta borracha tem uma utilidade especial, eu já o referi, mas a Maria utilizou da forma que achou mais correta, da forma que achava que o mundo poderia vir a ser melhor com o seu ato. Então, chamo agora o Pedro.
O objeto do Pedro é uma chave. É pequenino, não se vê. Há vários séculos atrás, existiu um famoso pirata chamado Baltazar. Baltazar vivia do roubo, vivia de saques, roubava ali, roubava acolá, roubava em vários pontos do mundo. Era um pirata muito conhecido e era famoso em todos os 7 mares. Por andar tanto a saltear vários sítios, o pirata Baltazar reuniu uma riqueza tão vasta, mas tão vasta, que seria impossível guardá-la num sítio banal. Então, encontrou uma ilha perdida. Até hoje, ainda ninguém a encontrou. Nessa ilha, guarda todas as suas riquezas, que, por ser bastante avarento, nunca as usou para si, nunca esbanjou as suas riquezas. E diz-se que, até hoje, um mapa do tesouro está, algures, dentro de um baú, que poderá unicamente ser aberto por esta chave. Muito bem. Muito bem, Sofia. Não, corretor. É isso. Era uma vez uma rapariga chamada Sofia. Essa rapariga era muito pequenina e no seu primeiro dia de escola, a sua mãe deu-lhe o seu material escolar que ela já conhecia, pois gostava muito de pintar e de escrever. Mas havia um material que ela não conhecia, o corretor. E ela então perguntou à mãe: Mãe, para que é que serve um corretor? E a mãe respondeu-lhe: Um corretor serve para apagar os teus erros. E a rapariga respondeu: Com uma borracha? Não, o corretor dá para apagar todos os teus erros, enquanto que um lápis apenas dá para apagar... uma borracha apenas dá para apagar um lápis. Então, a Sofia foi para a escola, ainda impressionada pelo corretor, e ela estava a escrever uma composição que a professora mandou escrever e enganou-se. Então, ela olhou para o corretor e usou. Nos dias seguintes, continuou a usar um corretor para apagar os seus erros. E durante esses dias de escola, ela conheceu vários amigos. E, nomeadamente, um rapaz e uma rapariga que eram os seus melhores amigos. Ela confiava muito neles e eles confiavam muito nela. E eles foram brincando, foram crescendo, até que, passado algum tempo, a rapariga erra com um dos seus amigos. E então, como ela via que o amigo ficou triste porque ela traiu a sua confiança, como o amigo ficou triste porque ela a desiludiu, ela que sente-se muito mal, porque ela errou. E toda a gente se sente mal quando se erra. Então, ela estava triste na sua sala de aula, até um pouco desatenta pelo que tinha acontecido, e depois olha para o corretor.
e pensa: a minha mãe disse que os corretores apagam todos os erros. Então, ela esperou até o intervalo e no intervalo foi ver do menino e deu-lhe o corretor. O menino apenas ficou parado a olhar para ela, um pouco impressionado. A rapariga disse: a minha mãe disse-me que o corretor apaga todos os erros. E deu-lhe. O menino ficou impressionado, nada disse e foi-se embora. Eles não voltaram a ser amigos. Esta história poderia ter um final mais feliz, mas acho que também foi um final feliz, porque esta menina, Sofia, ficou a perceber que nada consegue apagar todos os erros e que os erros não devem ser apagados, porque eles continuam lá, por mais que nós queiramos às vezes que eles apareçam. Mas eu acho que isso tem um propósito, porque os erros são os que nos fazem crescer e é o que nos fazem aprender. E se pudessem ser apagados, nós nunca crescíamos ou aprendíamos. Então, pronto, é isso. Já está? Isto realmente não é nada fácil. Ora, muito bem. Rui, queres começar? Não. Eu tentei. Bom. Vai ter que ser. Vai ter de ser, então. Pronto, relativamente à prova da Gabriela, eu até fico todo atrapalhado, porque isto é muito difícil. Pronto. Gabriela, a tua prova, 3 pontos. Gabriela, 3 pontos. Gabriela, também 3 pontos. Em relação à prova do Gonçalo Castro, também 3 pontos. Gonçalo Castro, 3 pontos. Gonçalo, 3 pontos. O Gonçalo Vaz, também 3 pontos. Gonçalo Vaz, 4 pontos. Gonçalo, 4 pontos. Relativamente à prova do Pedro, vou-lhe dar 5 pontos. Pedro, 5 pontos. Pedro, 5 pontos. E relativamente à prova da Sofia, também 5 pontos. Sofia, 4 pontos. Sofia, 5 pontos. Quero dar-vos os parabéns. Isto não é uma prova fácil e vocês estiveram muito, muito bem. E agora convido-vos a descer à plateia e vão então fazer a prova. Os alunos entregam aqui, por favor, os alunos do secundário. Agradeço. Não ponhas lá, Lênin. Sejam bem-vindas. Bom, Ana, vamos te convidar então, vais ser a primeira a escolher o objeto. Lembra-se que a prova tem 2 minutos, está bem? A história que eu vos vou contar aqui hoje é a história do João.
O João era um pequeno rapaz que era uma criança e como as crianças só gostava de brincar, desenhar e não ligava nada à matemática. Mas então o seu avô, no seu aniversário, decidiu oferecer-lhe uma calculadora. Inicialmente o João odiou, foi o pior presente de sempre, porque é que uma criança que só gosta de brincar ia receber uma calculadora. Mas, como ele gostava muito do seu avô, decidiu guardar a calculadora. Mas o João foi crescendo e aquela criança que só gostava de brincar e desenhar foi para a escola. E então teve que aprender a fazer contas. E foi nessa altura que voltou a resgatar a calculadora do seu avô. E o João foi crescendo, foi crescendo. E o estudante João passou a ser o contabilista João. E claro que a sua calculadora estava sempre presente. E então, o João estava muito ligado à calculadora, não só porque era um instrumento útil no seu trabalho, mas porque era a calculadora do seu avô. E ele não queria esquecer isso. Mas houve um dia que a calculadora deixou de funcionar. E foi nesse dia que o João deixou de fazer contas. Para o resto da vida. Pois é. Sim, sim, sim. Sem medo, Laura, sem medo. Sim. Um envelope, um simples envelope. E foi através deste simples envelope que a Beatriz aprendeu o poder das palavras. Quando a Beatriz estava no 4º ano e era finalista, a sua professora deu a todos os meninos da turma um envelope, um simples envelope como este. Só que era um envelope vazio, para que serviria um envelope? Só que, apesar de tudo, a Beatriz, uma criança, guardou o envelope, apesar de nem gostar muito da sua professora. E continuou, até dias mais tarde, já estar no secundário, prestes a apresentar a sua candidatura para a Universidade de Contabilidade. E ela estava a escrever a sua carta de admissão e, naquele momento em que estava a fazer a sua carta de admissão, estava a pensar em todo o seu percurso, como é que tinha chegado àquele ponto, e começou a pensar, mentalmente, obviamente, a agradecer a todas as pessoas que contribuíram para o seu percurso, aos seus pais, que lutaram muito para ela poder ter chegado ao ponto onde ela estava, a sustentá-la, a todos os seus amigos que a ajudaram neste percurso, que tem muitas dificuldades, e também, e principalmente aos seus professores, porque foram graças a eles
e é sempre graças aos professores que conseguimos chegar aonde chegamos, porque são eles que, apesar de muitas vezes parecerem muito rígidos e parecerem que até podem não gostar de nós ou que não estão a fazer a decisão certa, pode ser que mais tarde aquela decisão que parecesse tão errada no momento seja a decisão certa no futuro. E então, por isso, ela estava a agradecer à sua professora da primária, a sua professora do 4º ano. E ela lembrou-se que a sua professora tinha-lhe dado um envelope. E ela procurou o envelope. Ela queria entregar aquela carta com que ela ia dar o seu próximo futuro na sua carreira, na sua educação, e queria fazê-lo com a contribuição da sua professora de há tanto tempo atrás, que tanto contribuiu para a sua educação inicial. Ela, portanto, procurou e encontrou o envelope. Mas reparou que dentro do envelope, se ela o virasse em contrário, tinha lá umas pequenas palavras escritas num pequeno canto, que diziam o seguinte: sempre acreditei em ti. A Beatriz nunca tinha pensado que a professora gostava muito dela, sequer, porque ela nem era muito bem comportada, sinceramente. Mas, naquele momento, ela percebeu que a professora podia até não gostar dela, mas que acreditava no seu futuro, acreditava na sua carreira. E a Beatriz meteu a carta dentro do envelope, enviou-a para a universidade e mais tarde foi aceita e tornou-se uma grande contabilista. Lígia? Olha, Lígia, vou-te avisar, essa nota é minha e eu vou estar de olho em ti. Alguém escolheu a minha nota, 5 euros. Infelizmente, vivemos num mundo em que as pessoas só dão valor ao dinheiro. Uma pequena nota como esta, milhares de pessoas fariam muita coisa, até matar só por isto. Mas bom, vou-vos contar uma história para exemplificar. Esta história é a história de uma menina, Marta. Com 6 anos, como de qualquer outra criança, nem ligava ao dinheiro, só queria comer, dormir e brincar, como um animal. Mas a partir do momento em que cresceu, começou a crescer, começou a ver a realidade das coisas e que uma simples ação não conta. Uma simples ação, às vezes, não é levada tão a sério quanto apenas uma nota. Começou a crescer e começou a ver notícias. Alguém matou outra pessoa por bens. Marido bate em mulher por bens. Tudo girava à volta de dinheiro. Então ela, no seu coração, e com a ajuda de professores, meteu na sua ideia que ia mudar a visão do mundo, mesmo que seja só na sua escola. Ela ia mudar a mentalidade de alguém. E assim foi. Com a mente naquele assunto, perseguiu e lutou anos e anos. Aos 16, finalmente foi a um congresso. Deu uma palestra espetacular e conseguiu mudar a mentalidade de apenas uma pessoa. O dinheiro não compra nada. Pode comprar comida, não sejamos hipócritas. Claro, nós precisamos de comer, precisamos de uma casa onde nos deitar. Mas se não tivermos ninguém ao nosso lado, o que é que adiantará 5 euros? Muito bem. Lígia, depois não te esqueças de me dar a nota. Obrigada. Ivone, precisas assim tanto da nota? É minha? O porquê deste avião? Não só pela companhia aérea, mas sim porque avião lembra-me viagens. E viagens lembra-me a minha primeira viagem de avião, que por acaso foi nesta companhia aérea, e
Foi uma viagem muito pequena, muito curta, mas que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Estava eu no aeroporto do Porto para ir viajar para Lisboa para assistir a um concerto. Um simples concerto que, se fosse agora, provavelmente nunca iria. Até vos vou dizer, foi da Violeta. Podem julgar. Mas na altura, para mim, aquilo era fantástico. E este avião levou-me a concretizar um dos meus maiores sonhos. E lá fui eu. Voei durante meia hora. Quando cheguei, aquilo tudo era gigante. Uma cidade enorme. Filas enormíssimas. Um local enorme onde aquele concerto aconteceu. Foi fantástico. Mas à ida já era escuro. Não estava com os meus pais. Então, ao entrar no avião, senti um certo receio. Não estava com a minha mãe, não estava com o meu pai. Estava apenas com o pai de uma amiga minha. E era de noite. De noite, tudo nos assusta. O escuro, os sons, tudo parece amplificado. Mas este avião transmitiu-me segurança. Segurança não só por não cair, mas sim pelas pessoas com quem estava, e tudo estava um local harmonioso. E então este avião lembra-me esse dia, essa hora, esse momento. Rui, começas tu que tens muito jeito. Bom, Ana, e a tua calculadora? 5 pontos. Ana, 5 pontos. Ana, 5 pontos. Lara, pelo elogio aos professores, eu sinto-me tentado aqui a dar-te o 5, mas vou ser mauzinho, vou-te dar 4 pontos. Lara, 4 pontos. Lara, 4 pontos. À Lígia dou também 4 pontos. À Lígia eu dou 5 pontos. Não é por teres a minha nota e tu me devolveres. Foi porque eu acho que a mensagem foi muito importante e muito bonita. E à Lígia eu vou dar também 5 pontos. Por último, à Madalena. Madalena, vou-te dar 3 pontos. Madalena, 4 pontos. Madalena, 3 pontos. Parabéns a todos, mais uma vez. A vocês os 4, aos outros 5 que estão já sentados ali na plateia. Nós agora vamos apurar os resultados, sendo que vocês já sabem que passaram à fase seguinte. Mas também é um momento agora de um bocadinho de descontração e por isso convido-os a ali a ir ao foyer do nosso auditório para poderem lanchar. Já estão aí com a barriga a dar horas. E daqui a um bocadinho, 10 minutos, estaremos a chamar por vocês novamente, está bem? Até já. Terminada que está esta primeira fase, iremos então para já encerrar por momentos o nosso direto. Regressaremos daqui a pouco para então perceber quais foram as pontuações obtidas tanto pelos alunos do terceiro ciclo, assim como pelos do secundário. Até já.